Olá, sexto ano. Nossa aula de hoje vai ser sobre was e were, tá? Esse é o verbo to be no Simple Past. Esse que vai ser o nosso conteúdo aqui, seguida as atividades que virão aí na apostila de vocês. Olha lá, eu tenho was e were, que é o meu verbo to be no passado simples. Só que eu tenho também as minhas formas, tanto afirmativa, quanto negativa, quanto interrogativa, tá? Aqui na minha forma negativa é como se fosse uma forma positiva, tá? Olha aí a frase que eu vou colocar para vocês. They were happy. Eles estão felizes, né? Só que quando eu for passar essa questão para a minha forma interrogativa, eu vou mudar. Eu boto o or no lugar do they e o they eu coloco no lugar do or. Só que eu não posso esquecer de colocar o meu ponto de interrogação. Se eu esquecer de colocar meu ponto de interrogação, vai ficar como short answers. Vão ficar como perguntas curtas. Por exemplo, yes, they were. No, they weren't. Quando eu for colocar para minha forma curta e colocar essa minha frase na forma positiva, ou seja, eu usar o yes, eu não coloco yes no final, eu coloco só no início. Yes, they were. Já como eu for para a minha forma negativa, eu vou iniciar com no e terminar com not. Eu não termino com no, eu termino com not. E nem inicio com not, eu inicio com no. No, they weren't. Tá? Ou no, they were not. Um dos dois está correto. Weren't é a minha forma contraída e weren't not é a minha forma que não é contraída, ou seja, a minha forma completa, tá? Was e were, nós temos também questão com questões curtas. Por exemplo, lá, eu te faço uma pergunta assim. Was John late for work? O John chegou atrasado no trabalho? Aí, se tu afirmar, tu vai botar yes, he was. Por que he? He, eu vou usar o pronome falando que é o John. E o he eu uso para o masculino. Se eu fosse negar, eu ia botar no, he wasn't. Ou no, he was not. Tá certo? Isso aqui são aquelas perguntas curtas para eu responder. Was, were, nós temos aqui, olha, deixa eu te explicar aqui, ó. Um exemplo question. Was I correct? I was really. Se tu for responder na forma afirmativa, tu vai botar yes e were. Por que you? Porque you vai responder como se fosse você. E quando a gente pergunta you, que é você, tu vai me responder I, que é eu. Eu é tu que estás respondendo particularmente. O I eu troco por you ou o you eu troco pelo I. Tem que prestar atenção nisso lá na hora da tua resposta, tá? Olha o exemplo cast aí que eu mudei para ti. Were you busy yesterday? You, olha, eu já perguntei aqui, eu comecei a pergunta com you. Só que tu vai responder com o I, tá certo? Olha lá, o verbo to be, como nós vamos usar essas formas? Eu acabei de falar lá naqueles slides. A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. É isso que eu quero que tu use. Mas não é só o to be, é o to be no simple past, ok? Olha aqui, eu tenho o verbo to be no present e no past, que é o passado. O present é I am. Se fosse o meu passado, eu colocaria I was. No presente, you are, he is, he was, she is, she was, it is, it was, e are, you are, you are, they are, they are. A teacher, por que é were e não were? Porque were quer dizer o to be e o were quer dizer um advérbio, onde, ou de pergunta de lugar. Na hora da tua pronúncia ou na hora da tua resposta, preste bem atenção
nesta parte, que o aluno se confunde muito. Ao invés de or, ele bota were. Olha lá, nesse exercício aí que eu estou te dando, a parte de gramática, que diz lá o texto, Were you another children? É uma questão lá de um texto que fala sobre aonde ou como estão essas crianças, tá certo? Só que é uma forma interrogativa. Eu quero que tu preste bem atenção que sempre eu começo com o meu verbo, ou aqui é o simple past, depois vem um pronome, conclui a minha oração e termino com o meu ponto de interrogação. Não posso esquecer esta mudança, ou seja, a inversão de local. O verbo vem para o lugar do pronome e o pronome vai para o lugar do verbo e concluo com o meu ponto de interrogação. Okay? E o que o aluno tem que perceber bem na hora dos textos? Eu te dei uma imagem e nessa imagem nós temos uma conversation. Quais são as conversations? Eu tenho aqui a Savéria, a Giane, elas duas estão conversando sobre esta cidade. E a parte principal, eu quero que tu perceba nesse texto, é o verbo que eu estou usando. Para tu saberes qual é o verbo, tu tem que saber qual é o tipo de pronome, tá certo? Aqui nós temos uma mistura de vários verbos. Então, quando ele faz a pergunta, eu vou colocar sempre o meu verbo no início e vou terminar com o meu ponto de interrogação. Olha aqui a Savaria. Isn't it expensive to rent a car in Chicago? Olha aqui. Está dizendo aqui o quê? Que lá em Chicago, ela está fazendo uma pergunta. Não é tão caro alugar um carro? Aí, se tu fosse responder, como tu responderia lá na short answer, que eu te falei ainda agora há pouco, tu poderia começar com yes ou com o no. E aí tu responderia o que a pessoa está te perguntando. Já aqui, ele já está usando só o simple past. Ó, I was in here last month and I met a guy who owns a car rental shop. Ele já falou aqui numa forma afirmativa. Não temos uma forma interrogativa nem uma forma negativa. Ele está apenas afirmando, ele começa com o quê? Com o pronome, depois vem o verbo, ou seja, o simple past, e termina a minha oração com um ponto final, ou até mesmo com um ponto em seguida, tá certo? É isso que eu quero que tu preste bem atenção na hora da tua resolução das tuas questões. Se tu não prestar atenção, qual é o tipo de forma que o professor está te pedindo? Se é forma afirmativa, forma negativa ou forma interrogativa, tu vai ter problema para tu responderes essa questão. Por que problema? Porque tu não vai saber se vai vir o verbo no lugar do pronome, ou se o pronome vai para o lugar do verbo, ou se ela é um short answer, ou se ele está te perguntando, ou se ele está te afirmando, ou se já está negando. E além disso, tu tem que prestar atenção qual é o tipo de pronome para tu usares o verbo corretamente, tá certo?